Existem 3 pilares necessários para vivermos uma grande onda do poder de Deus. Presta atenção, não tem como viver uma grande onda do poder de Deus, que nós chamamos de avivamento, não tem como viver sem esses 3 pilares. Como nasce as grandes ondas de Deus em um ambiente de poder e de unção? 3, presta atenção, 3 pilares. Primeiro, todo avivamento é obrigatoriamente necessário ter quebrantamento. O rei Davi disse que o Senhor não consegue resistir um coração quebrantado. Todo avivamento virá de momentos preciosos de quebrantamento. É aquilo que você vê em todos os avivamentos, aquele espírito de lágrimas. Preste muita atenção. A lágrima, ela é imprescindível no ambiente cultual. Por que Deus não abre mão das lágrimas? Porque a lágrima mata o verme da frieza espiritual. A frieza espiritual morre quando os olhos molham. O grande problema é que hoje nós temos uma geração de olhos secos e fundos. Os crentes hoje não choram mais. Se eles não choram na igreja, imagina você que vão chorar em casa. Quais são então as armas que Deus usa para matar o verme da frieza espiritual ou dos olhos secos e fundos? O quebrantamento. Então vamos lá, quebrantamento gera arrependimento. A maioria de nós não sabemos o que é arrependimento. A mensagem de arrependimento sempre esteve em todos os avivamentos. Se você está notando, a ordem é essa: quebrantamento, arrependimento, avivamento. Se nós conseguirmos produzir, ou deixar produzir em nós, o espírito de lágrimas, que automaticamente uma pessoa quebrantada, ela vai ver seus pecados. Gente, olha que coisa interessante. Toda vez que você está muito quebrantado diante de Deus, você começa a sondar o seu coração. Você já parou para pensar nisso? E automaticamente, quando as lágrimas vêm, você começa a perguntar: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. O nosso grande desafio é pedir a Deus que nos dê um espírito quebrantado. E Jesus chamou isso de pobre de espírito. Então, quando você tem, evidentemente, o quebrantamento, seguido de arrependimento, é evidente que você vai, presta atenção, você estará participando de um grande avivamento pessoal. Todo avivamento nacional vem de um avivamento na igreja, que vem de um avivamento em casa, de um coração só, em lágrimas, com os olhos dobrados, com os joelhos dobrados e os olhos fechados diante de Deus. Ou seja, não haverá avivamento sem quebrantamento e arrependimento. O problema é que para você, o que é arrependimento? Olha como a mensagem moderna é inimiga do avivamento. A mensagem moderna diz que arrependimento é uma mensagem do Velho Testamento e que no Novo Testamento não existe arrependimento. Na realidade, você nem escuta quase a palavra arrependimento no Velho Testamento. Inclusive, a primeira pregação evangélica não foi sobre amor, misericórdia, graça, perdão, foi sobre arrependimento. Em Marcos capítulo 1, versículo 4 diz: apareceu João Batista pregando: arrependei-vos, para que seus pecados sejam perdoados. Agora presta atenção, olha para mim. Ninguém será perdoado por pedir perdão de pecados. Pedir perdão não traz perdão. Para você entender como a doutrina da hipergraça é diabólica, ela vem do poço do abismo. Vou repetir. Pedir perdão não traz perdão.
Não tem um texto na Bíblia que diz que quem pede perdão será perdoado. Mas nós temos textos na Bíblia que diz que aquele que se arrepende e deixa, encontra misericórdia. Ou seja, não é pedir perdão que traz perdão, é o arrependimento que traz perdão. Então o diabo põe na sua mente a ideia de que você tem que todo dia dobrar o seu joelho e pedir perdão pelos pecados e sai de lá já perdoado. Não, não. A maioria das pessoas que pedem perdão pelos pecados não querem abandonar seus pecados, querem se livrar da culpa. Deixe-me te falar uma coisa tão importante e tão séria. Você sabia que toda vez que você pede perdão por um pecado, que você não tem intenção alguma de deixar, e a maioria de nós pedimos perdão por pecados que voltaremos a cometê-los? Consciente. É como se um filho chegar para o pai e falar: pai, eu gostaria de confessar para o senhor que eu uso droga. Que tipo de droga, filho? Eu torço para o Corinthians. Foco. Nós vamos resistir isso. Vamos passar essa fase. Então imagina que o pai chega, o filho fala: pai, eu quero te confessar que eu sou traficante. Aí o pai olha para ele e fala assim: poxa, que triste e tal, o que você vai fazer agora? Não, eu só quero te dizer que eu sou traficante. Mudou o quê? Um dia um moço sentou na minha frente e disse: pastor, o senhor está pregando que a gente tem que confessar os pecados uns aos outros para ser curados, que a gente precisa arrepender dos pecados. Eu vim aqui diante do senhor confessar que eu tenho 2 famílias. Olha só. E eu sentado e ouvindo, cara enorme, sargento da Polícia Civil, com arma na cintura. Falei: tá, você tem 2 famílias? Tem. O que você vai fazer? Nada, pastor, eu só quero provar para o senhor que eu não sou hipócrita. Tá vendo? Sou sincero. Eu falei assim: pois é, agora você vai para o inferno sinceramente. Você eliminou um pecado da sua vida, só o da hipocrisia. Continua adúltero. Essa geração não vê arrependimento desse jeito. Essa geração peca, dobra lá o joelho antes de dormir, fala: Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, e volta a dormir sem nenhuma culpa. A culpa é para a alma o que a dor é para o corpo. A culpa não muda a sua vida, mas ela acende o arrependimento. Se a culpa não acendeu o arrependimento, é só tristeza do mundo. Mas a culpa é um alarme na sua alma. Se você se sente culpado, é porque culpado você é. Então o diabo pode usar o seu sentimento até a culpa. Depois da culpa ele não usa mais. Deixe-me te explicar. Antes do arrependimento, qualquer culpa que você tiver do pecado veio do Espírito. Depois do arrependimento, qualquer culpa que vier do pecado veio do diabo. Vou te explicar. O diabo não vai usar culpa contra você antes de você se arrepender. Ele quer que você nem pense no pecado. Então, antes do arrependimento, é o Espírito Santo que te traz consciência de pecado. É ele que te convence do pecado, justiça e juízo. João 16:9. Então é o Espírito Santo que estará conversando com sua consciência sobre seus pecados. Então será muito normal você sentir dor e culpa, porque culpado você está. Mas a ideia do Espírito Santo é produzir em você o arrependimento para a vida. Então ele vai mudar de estágio, sair da culpa para o quebrantamento. A lágrima que vai matar o verme do pecado e da frieza. Esse quebrantamento, ele vai produzir o quê? Arrependimento. Aí o diabo já não tem mais força. Mas aí, quando você se arrependeu de fato dos pecados, chorou, o diabo vai vir lembrando do pecado que ele nem fazia questão que você soubesse.
Você começa a perceber que a mensagem de arrependimento, ela foi imprescindível em todo o avivamento. Seria uma grosseria, uma leviandade minha pregar sobre avivamento sem sequer mencionar arrependimento. Aí você poderia me colocar na balança. Que avivamento é esse que não fala de quebrantamento e arrependimento? Em toda a história, os avivamentos passaram por convencimento de pecados. Na época de Dwight Lyman Moody, as pessoas iam para as praças, 1822, e faziam fogueiras, queimando seus livros de feitiçaria, bruxaria e pornografia desenhada, e queimando o álcool, os tabacos. Elas iam para as ruas e sentavam no meio-fio e ficavam chorando. Elas voltavam para casa, desciam as ruas, soluçando de tanto chorar, porque elas passavam a ter consciência de que aquilo que elas não sabiam ser pecado, agora são. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A igreja pode ficar moderna. Esses dias o irmão chegou e falou assim: pastor, a minha igreja é toda preta. O que o senhor acha essas igrejas pretas? Eu falei assim: de que cor você acha que deveria ser? Uma pergunta boa. Ele parou, pensou, não sei. Falei: então por que você está reclamando da igreja preta? Por que a igreja tem que ser amarela? Não, porque preto é do diabo. É o cavalo amarelo do Apocalipse. O cavalo branco, que é o anticristo. O vermelho. Para com bobeira. Não importa se sua igreja é preta, azul, ela tem que ter uma doutrina pura. Não importa a cor. Ah, porque ela parece uma boate. Falei: irmão, até hoje nenhuma pessoa nunca entrou na minha igreja para dizer assim: desculpa, pensei que estava entrando na boate. Se fosse eu ficaria feliz, mas nunca aconteceu. Se essa for a ideia, dê um tiro no pé, só atraiu o crente. Isso é bobeira. Nós já tivemos época que bateria era pecado, que guitarra era pecado, que pastor, então, meu pai tem Alzheimer, ele não lembra de nada, mas se ele me visse assim, eu estaria no inferno para ele. Ontem, então, com a calça rasgada, ele ficaria louco. Não tem nada a ver. O que nós precisamos entender, e olha, deixa-me te falar uma coisa. A igreja precisa se entrincheirar de novo a duas coisas. A mensagem de arrependimento, ela traz segurança para você, ela traz segurança para a igreja, ela traz confiabilidade para a igreja. É quando o pecador, irmão, eu vou longe. Um dia eu fui numa conferência assistir o John Piper. Eu falei assim: uau, tomara que ele pregue aquela mensagem: você irá sofrer. Tomara que ele bata em mim até eu não querer mais. E foi uma sova. Quando eu vi, eu estava embaixo de uma mesa assim, deitado e gemendo de tempo. Falei: uau, quanto tempo que eu não chorava assim na presença de Deus. Eu saí com a alma lavada. Eu não sei você, quando você vai numa reunião e que só ouve aquilo que gosta, que afaga, fala: gente, eu estou fazendo coisa tão errada, eu queria levar uma surrazinha. Porque aí que você precisa prestar atenção. Quando você está num ambiente de total convicção, ambiente total propenso do Espírito, a primeira coisa que vai acontecer, o Espírito Santo vai mostrar o antagonismo entre seu estilo de vida e ele. Aí, veja, presta atenção, escute bem, pensa cá comigo. Eu tenho um copo de água aqui. Imagina se estiver escrito nesse copo de água: 95% de água potável, 5% de esgoto. Você engole? Ora, mas é só 5%. Você engole? Irmão, não existe quase salvo. Não existe quase crente. Se você não engole, Deus não engole a gente. Me diga como você sente em lugares, em ser aceito em lugares que Deus é odiado e você é amado. Nós precisamos de um avivamento que vai trazer a nossa mente direto a um espírito de santidade, mas não a santidade farisaica. Porque veja, existe uma diferença da santidade dos fariseus e a santidade de Jesus. A santidade dos fariseus repelia pecados e atraía religiosos.
repelia pecadores e atraía religiosos. A santidade de Jesus repelia religiosos e atraía pecadores. Por isso que o avivamento ele tem um contexto de duas poderosas mensagens. E elas são poderosas. Primeiro, o arrependimento que gera quebrantamento, ou o quebrantamento que gera arrependimento. Uma vez eu estava pregando em Uberlândia, uma igreja muito grande de amigos preciosos, e eu senti que eu tinha que pregar uma mensagem, e eu percebi que aquela mensagem no quarto do hotel, ela era muito dura. Eu relutei com o Espírito Santo que eu não deveria pregar aquela mensagem. Aquela mensagem se chama o cálice que Jesus temeu, ou o famoso cálice da ira de Deus. Falei, não vou pregar um negócio desse nem morrendo. Isso foi em 2011. E preguei. Irmãos, no meio da mensagem, as pessoas começaram a chorar e a gritar. E umas gritavam, eu sou isso, eu sou aquilo outro, ninguém pediu para fazê-lo. E começaram a formar uma fila de pessoas que queriam confessar pecados. Ninguém pediu para ninguém fazer aquilo. Durante a semana toda eu recebendo mensagens, a igreja tinha uma grande escola de pessoas que começaram a escrever, falando com os pastores, confessando os seus pecados. Eu estava pregando em uma cidade no interior de São Paulo, e no meio da mensagem uma pessoa saiu da cadeira, foi lá e pegou uma bacia, sentou na frente do pastor e começou a lavar os pés do pastor e pedir perdão pelos pecados. Eu achei normal, continuei a pregar. No outro momento uma pessoa saiu, foi até a esposa e começou a lavar os pés da esposa. Um outro saiu e foram 100 e tantas pessoas, aí eu parei de pregar. As pessoas choravam e lavavam os pés uma das outras. A igreja toda, a igreja enorme, envolvidos. Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz assim, 4 e 5, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A mensagem central de arrependimento é que a esposa se converte para o marido se converte para a esposa, o pai para o filho para o pai. As pessoas começam a arrepender das coisas que falam umas às outras, elas começam a arrepender das coisas que magoam umas às outras. O irmão se conserta com outro irmão, outro irmão com outro irmão, outro irmão com outro irmão. E aí, porque veja bem, o pecado, ele é o maior empecilho para a glória de Deus. Então, por várias vezes, Deus tenta liberar a sua glória, mas ela não desce, por causa do pecado. Vale lembrar Salomão, que ele preparou o templo, preparou os músicos, preparou as danças, mas a glória não descia. O pecado, gente, ele acaba e ele encerra o ciclo de avivamento. Nós vamos nos lembrar, em 1 Samuel, no capítulo 4, os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, que assaltavam o templo do Senhor e roubavam o sacrifício e zombava do sagrado. Quando o pai deles não fez nada, Deus matou os 2 filhos de Eli e matou também Eli. Mas ali nós temos uma história triste, pois a arca do Senhor é roubada para os filisteus e surgiu uma palavra por nome, Icabode. Palavra feia, mas feia a definição. Significa, foi-se embora a glória do Senhor. Olha para mim aqui. Pior do que não ter um avivamento é ter um avivamento iniciado e interrompido. O Brasil já teve 12 avivamentos interrompidos. Está na história. A primeira vez, 2 missionários estavam no avivamento do país de Gales em 1905. Eles estavam tomados, então, daquele avivamento no país de Gales. Muitos voltaram para os seus países para levar o fogo do avivamento. Vieram 2 missionários em 1905 para o Brasil. Chegaram aqui e começaram a ministrar fogo e a unção descendo. As ruas já estavam sendo tomadas por jovens, por crianças e famílias cheias do Espírito Santo. Então as igrejas tradicionais se juntaram com a igreja católica e foram nos coroné. Lembra dos coroné? Lembra não? O senhorzinho Malta da vida.
pedir ajuda para os coroné, que deveriam expulsar aqueles missionários. Eles mesmos não tinham coragem, porque eram homens santos. Os padres e os pastores tradicionais, não vou falar o nome das igrejas, mas na história está o nome delas, pegaram esses 2 missionários que estavam vivendo já a igreja, pôs eles para fora, não tinha como. Veja, o Wesley, em 1737, foi mandado embora da igreja anglicana. Havia nome de Wesley nas portas das igrejas, dizendo: proibida a entrada de John Wesley. Ele foi para as ruas. O avivamento tem muitos inimigos, gente. Muitos inimigos. Todos fariseus e religiosos. Esses 2 missionários foram espancados na praça, diante de uma multidão. Tiveram suas famílias ameaçadas. Eles foram ameaçados de morte, a serem queimados em praça pública. No meio de um poderoso avivamento, 3 semanas depois que iniciou um poderoso avivamento entre jovens, crianças e etc., eles fugiram para o Chile. Lá no Chile foram ameaçados, também foram espancados, fugiram para Los Angeles. Tiveram contato com uma igreja chamada Holiness, com outro irmão que tinha começado a orar por avivamento lá, pregar sobre avivamento, mas essa igreja em Los Angeles, onde tiveram contato, o irmão William Seymour, teve um dia, ele era pastor dessa igreja, então ele pregou sobre batismo com o Espírito Santo com evidência em línguas. Amanheceu, as roupas dele tudo na rua, e a igreja fechada no cadeado. O irmão William Seymour não tinha onde morar mais. Quem pregou para o irmão William Seymour? Os 2 missionários. Irmão Seymour agora tem a ajuda de um casal de irmãos numa igreja, numa rua chamada Bourne-Bryan, e eles passam a morar naquela casa, o irmão Seymour naquela casa, pregando sobre o avivamento em Los Angeles. Lá em Bourne-Bryan que começa o avivamento do futuro, o avivamento da Rua Azusa. Eles começaram essa reunião na casa Bourne-Bryan, irmão Seymour e esses 2 missionários. Até que um dia tinha tanta gente que a casa, sabe, as casas americanas de madeira, a casa caiu, quebrou a madeira embaixo. Aí eles foram para a Rua Azusa, sabe? Me entristece tanto saber que o avivamento que teve na Rua Azusa poderia ter acontecido aqui. Alguém encerrou o avivamento. Sabe? Icabode, foi-se a glória. São os vossos pecados que fazem separação entre vós e Deus. Escute bem, perseguição não para a igreja. Falta de dinheiro não para a igreja. Mas o pecado para. Aqui em Goiânia você tem notícia de mais de uma dezena de igrejas que parou por causa do pecado. Olhe bem para mim. A primeira coisa que o derramamento do Espírito Santo vai gerar em você é uma noção de coisas que você estava fazendo que feria o Espírito Santo. A primeira de todas. Eu me lembro na minha primeira experiência com Jesus. Eu já vi Jesus 3 vezes. E você também deveria querer ver. Se os muçulmanos estão vendo Jesus, por que você não pode? Jesus apareceu para um monte de gente depois que ressuscitou. Por que você não pode? A última vez foi agora na virada do ano. Daqui um pouco eu falo sobre isso. Mas a primeira vez eu sabia que eu estava vivendo uma coisa diferente. O meu coração estava mole, os olhos amanheciam já molhados, eu já estava diferente. Então eu colocava alguns vídeos no YouTube voltados para isso. Eu pegava, passei a reler os meus livros de avivamento. Eu já estava diferente. Mas não fui eu que escolhi esse momento com Deus, foi Ele que escolheu esse momento comigo.
Mas ele viu que o meu coração já estava inclinado para esse momento. Um homem que vai pregar sobre avivamento, ele deve estar vivendo um. Então eu decidi, veja, eu não escolhi orar às madrugadas. Deixa-me te falar uma coisa. Qualquer hora que você for orar, Deus vai te ouvir. Não tem hora mais santa que a outra. Põe para mim na tela, na versão de Ferreira de Almeida, Jeremias 44:4. Como tudo começou. Eu estou respondendo uma pergunta que me fazem. Todos os pastores me fazem essa pergunta. Como que tudo começou? Não foi uma escolha minha. Não foi. Então todo dia, perto das 5 da manhã, um pássaro enorme ia na minha janela, em casa, e ficava batendo na janela e cantando. Aí no início eu fiquei indignado, falei, meu Deus, não é possível, cadê o miserável desse pássaro que fica me acordando? Eu percebi, isso depois de uns 2 meses, que era o mesmo horário. A partir das 4:30 ele ficava até às 5, depois ele desistia. Até prendi. E ele batia forte na janela. Então eu acordava chorando de raiva, gente, que eu não conseguia dormir mais. Eu olhava para minha esposa e falei, ó, começou. Ela falava... e voltava a rir. Então todo dia, falei, pássaro do Janho. Você não sabe o que é Janho. Janho só quem mora em Curitiba. No mundo inteiro só tem uma cidade que fala isso. Janho e Vina. Vina é salsicha, Janho é capeta. Da onde o curitibano tirou a ideia de chamar o capeta de Janho? Aí eu falava, pássaro do Janho. Mas ele não era do Janho. Um dia, eu falei assim, não tem nada para fazer, eu não consigo mais dormir, esse pássaro me acorda. E aí eu levantei, fui lá embaixo, liguei a TV e vi um sono. Agora eu vou dormir. Deitava, acordava. Aí eu ficava andando pela casa e vi um sono. Quando eu deitava, lá vinha o pássaro. Quando dava 5 horas ele desistia. Um dia, depois de uns meses já desse pássaro, eu levantei, fui para a sala e dobrei o joelho. Falei, vou orar 5 minutos. Dobrei o joelho e comecei a orar. Gente, com 5 minutos veio um espírito, esse que eu estou falando para vocês, de quebrantamento. E aí o olho molhou. Quando vem quebrantamento, é a coisa mais deliciosa do mundo. Eu não trouxe aqui para vocês, eu tenho um livro que fala só sobre isso, que chama Derretimento dos Servos. E veio aquele espírito de quebrantamento. Aí, quando eu menos percebi, já era 7:30 da manhã. Quando deu 7:30, eu vi que a minha esposa passou por detrás assim, foi lá, preparou um pão, um café, um queijinho e deixou do meu lado. Sempre é difícil para mim falar sobre isso. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Não bata palmas, só sinta. E aí começou. Eu percebi que não era insônia que eu estava tendo. Não era. Então todo dia, quando aparecia o pássaro, eu passei a levantar, enxugar o rosto, lavar o rosto e dobrar o joelho.
E assim começou a minha saga de avivamento. 90% de tudo que eu sei sobre avivamento vem dessa hora. Ninguém falou para mim. Ninguém me contou. Eu vivi com ele. Eu sei que há fases na nossa vida que você não tem oração para orar. Que você não tem um verbo para dizer. E já aconteceu comigo muitas vezes. Você tem que ler o livro Corações Profundos. Então eu dobrava o joelho. E não demorava mais que 1 minuto para ele vir. Eu sinto as suas mãos nos meus ombros. Muitas vezes é como se ele estivesse sentado ali do meu lado. Uma vez eu levantei à direita o banheiro, à esquerda o meu quarto de oração. Eu levantei. Quando eu fui para ir ao banheiro, na minha frente havia um fecho de luz no formato de um homem. Era ele. Essa experiência minha esposa escreveu no livro. Eu não tinha noção. Eu ouvi. Eu caí. E fiquei completamente desacordado por 12 horas. Ali, tudo mudou. Escuta, ninguém adquire uma unção porque é bonito, porque é bom, ou até porque ora muito. A unção é parente do quebrantamento. Só tem uma maneira de adquirir unção: um coração quebrantado. Deus não gosta de gente dura. O Espírito Santo só se comunica com lágrimas. Coração de pedra não pega fogo. Você já leu isso? Jeremias fala que a voz do Senhor é como fogo e como marreta. Por quê? Porque por coração de pedra não adianta ter fogo, tem que ter marreta. Então às vezes você fala: eu não vi o Senhor, eu não vejo o Senhor. Então, por exemplo, a questão da unção que você vê com os pequenos, isso não é uma coisa minha, gente. O quebrantamento é uma proteção que o Espírito Santo te dá contra o verme que está dentro do seu coração, chamado arrogância. É o derretimento do coração. O coração passa a estar como vela. E essa é a ideia, veja, de uma vela pegando fogo. Uma vez o Espírito Santo me mostrou uma vela, e o fogo derretendo a vela, e a vela morrendo. Falou assim: cada vela dessa é um servo meu. O fogo derrete a vela, enquanto ela ilumina o ambiente. É assim que o Espírito Santo faz com seus servos, por toda a vida deles. Derrete, derrete. Eu fico olhando líderes, é uma coisa completamente distinta. Um servo do Senhor não ter lágrimas nos olhos. Servo de Deus e coração duro não combinam. Jeremias 44, versículo 4, escute isso que eu vou te dizer. Toda a oração, qual texto que está esse aqui? Eu preciso de uma Ferreira de Almeida, uma corrigida fiel. Essa
versão tirou, por exemplo, aquela versão: os que de madrugada me buscam, me encontram. Está assim: os que me buscam, me encontram. Eu acho que o povo que fez essa versão aí não gosta de orar de madrugada. Toda vez que você for a Deus em oração, a sua oração será atendida. Toda oração será atendida. Eu não sei se é essa versão. É isso aí, deixa aí para mim, já vamos falar. Você pode escolher a hora de ir a Deus para adquirir sua porção de avivamento. Você só não pode escolher a hora que Deus vai falar com você. Gente, olha para mim. Ninguém pode determinar a hora que Deus vai falar com você. A hora é Ele que escolhe. Agora, qual é a hora que Deus decide falar com você? Está na Bíblia? Tá. Olhe bem para mim, todos vocês, prestem atenção. Há crianças na nossa igreja que já oram há mais de 4 anos de madrugada. Eu tenho crianças na igreja que são considerados avivalistas, que já ganharam mais de 50 coleguinhas. Eu tenho uma criança que eu conheço, que o Espírito Santo deu a ela variedade de línguas. Ela já fala mais de 5 idiomas. Não falava. Ela recebeu um dom para variedade de línguas. É um dom. Existe na Bíblia 4 turnos de oração. Presta atenção, gente. Essa semana eu recebi uma mensagem do pastor Laudio Jair, um amigo em comum nosso. E ele veio chocado porque ele estava vivendo um momento com o Espírito Santo muito poderoso, e veio cheio de perguntas para mim, porque há anos eu venho pregando sobre isso. E ele e a esposa, olha o que ele disse: mudamos nossa rotina inteira para não sair desse turno. Ele disse que revolucionou a vida dele. E vai por mim. Todas as pessoas que entenderem esse princípio viverão o maior avivamento da sua vida. E eu creio que o Senhor vai trazer um avivamento pessoal a muita gente, e depois um avivamento nacional. Quem crê comigo aí? São 4 turnos de oração na Bíblia. A cada turno 3 horas, ou seja, a cada 3 horas tem um turno de oração. Os turnos noturnos de 3 em 3 horas são das 18 às 9, 3 horas. Da 9 à meia-noite, 3 horas. Da meia-noite às 3 da manhã, 3 horas. Das 3 da manhã às 6, 3 horas. Quando você vai na Bíblia, você vai ver que os turnos poderosos são esses 4. No entanto, o turno da revelação e da visitação é o turno de antes das 6. Pensa comigo o seguinte: era 6 horas da manhã que descia o maná. Foi às 6 horas da manhã que Jesus veio andando sobre as águas, e a Bíblia diz que ele vem da 4ª vigília de oração, ou seja, que era das 3 às 6. 6 horas da manhã, Josué venceu a batalha com os gibeonitas. 6 horas da manhã, Jacó levou aquela paulistinha e pensa que ganhou a luta com o anjo do Senhor. De alguma forma, às 6 horas da manhã tinha a visitação e a revelação da parte de Deus. Agora, qual era o momento e a hora de Jesus? A hora de Jesus era das 3 às 6. Pensa aqui, ó. Qual é a hora profética na Bíblia? Vamos ler. Põe lá o texto. Jeremias 44:4. Coloca o texto, por favor. Todavia, começando eu, de madrugada, lhes enviei meus servos. O problema é o seguinte: aqui nós temos uma máxima. Essa máxima quer dizer o seguinte: não teve outra hora que Deus falou com o profeta. Não tem. Olha lá. Enviei os meus servos de madrugada, não é alguns. Toda vez que Deus visitou os seus servos foi de madrugada. Tem um negócio nesse turno, presta atenção.
Quando Samuel ouviu o Senhor, Samuel, ele foi lá e falou com Eli, ele disse, não fui eu, volta a dormir. Na segunda vez ele disse, volta a dormir. Na terceira vez, ele disse, quando você ouvir de novo, diga, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Era às 6 da manhã, no período da madrugada. Olha bem para mim. Pastor, o senhor está fazendo disso uma doutrina? Eu só li a Bíblia. A palavra de Deus deixa muito claro que tem todo dia, veja, gente, todo dia tem uma visitação da parte do Senhor para você. Experimente de vez em quando levantar da sua cama, por volta desse turno em diante, antes das 6, caminhar pela sua casa, você vai se sentir arrepiado inteiro. Anjos começam a andar por nossa casa, anjos começam a subir e descer escadas, anjos começam a nos visitar. Então você anda, você ora, quando você deita, ele dá aos seus amados enquanto? E aí vem visões, revelações, profecias, sonhos proféticos e etc. Por isso que eu tenho vivido testemunhos e testemunhos de adolescentes, de jovens, de crianças sendo batizados com o Espírito Santo enquanto estão dormindo, acordam profetizando e acordam orando em línguas. Olha para mim, presta atenção. Você, gente, tem que desejar uma visitação mais poderosa da parte do Senhor para você. Ele prometeu visitar seus servos. Existe uma coisa, veja, se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Se você olhar no fundo dos olhos de um homem cheio do Espírito Santo, você não consegue suportar. Por isso que Finney, o segredo de Finney era como ele olhava para as pessoas. Os olhos dele, lá no fundo, estava cheio do Espírito Santo. Olha para mim. Nenhum avivamento vai vir sem o entendimento dessas três coisas, que são arrependimento, quebrantamento e avivamento. Então você deve orar e falar: Senhor, queima meu coração, me derrete, e aí quando você vê isso, o coração queima. Só sente. Há uma unção muito forte aqui. Pega essa menina para mim. Tem algo sobre ela. Eu vou deixar ela de pé. A unção vai enfraquecer todo o corpo dela. A melhor mensagem é a que você está vendo muito mais do que ouvindo. Eu estou determinado a início por toda a minha vida.
amamos tanto, Espírito Santo. Vai fundo, vai fundo. Ninguém aqui está disposto a controlar nada, a segurar nada. Vai fundo. Há uma onda de poder, ela está fazendo assim, ela vai sobre você, ela vai sobre você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Há uma coisa nova que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Se desespere pela presença do Senhor. Se desespere. Feche os olhos e fala: Jesus, me dá o Espírito Santo. Vem aqui. Oh, Espírito Santo. Aquela menina lá pra mim. Do jeito que tá, daqui um pouco entra. Do jeito que tá, só aumenta o pé. Deixa ela. Queima, igreja, queima, queima. Eu vejo que há uma visitação do Espírito lá na sua família agora, enquanto você está cheio dele aqui. Então se encha, vamos lá. Esse culto é dele. Faça alguma coisa com o Espírito Santo agora. Vem cá. Sete anos. Toda a força das pernas. Oh, Espírito Santo, faça alguma coisa com o Espírito Santo agora. Oh, oh, oh. Ele está entregando dons. Ele está comissionando para alguma coisa muito poderosa. Ele está produzindo aqui agora um espírito de arrependimento e de quebrantamento. Vamos lá. Está havendo uma transferência de unção aqui agora. Oh, oh, oh.
Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, comece a inundar aqui agora. Produz em nós um desespero pela presença. Um desespero pelo Senhor agora, um espírito de quebrantamento. Molhe os nossos olhos com a tua presença, Espírito Santo. Queima nossos corações e derreta agora o verme da frieza espiritual. Oh Espírito Santo. Vai fundo, vai fundo. Toda vez que você abre a boca e ora em línguas, Ele está colando alguma coisa na sua mente, uma revelação, uma profecia, uma visitação. Então vamos lá! Enche-me de novo, Espírito. Quando a presença do Espírito está, a única coisa que nos resta fazer é curtir a presença dEle, é amar a presença dEle. Então vamos lá! Vem como em Pentecoste. Enche-me de novo. Vamos lá! Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Oh! Ame o Espírito Santo. Esse é o espírito de quebrantamento que está vindo. É um desespero pela santidade do Senhor, um respeito pelo Espírito Santo. Oh! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Vamos lá, impactados! Se você ama o Espírito Santo, vai fundo. Não fica alheio à presença dEle, respeite a presença dEle. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Enche-me de novo. É muito bom. Oh, o Espírito do Senhor está nesse lugar.
Levanta a sua mão, segura a nota. Vamos lá. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Tem alguém aqui que crê no avivamento poderoso? Oh, todos os outros amores. Ele queimou todos os outros amores. o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. queimou Todos os outros amores. Ele queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Oh, eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Um fogo está saindo aqui, indo até aí. Vamos lá. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Uau! Pode vir queimar. Vamos! Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Eu tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Fogo em teus olhos. Eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Isso é quebrantamento. Todos os outros. Acabou de ser batizada com o Espírito Santo agora, 6 anos de idade. Fogo em Deus. Cante o mais alto que você puder. E você tem lenha? Uou! Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho
Sabe, tem algumas crianças que estavam no lugar, estão sendo tocadas. Tinha umas aqui que estavam fazendo bagunça na hora da mensagem, agora estão cheias do Espírito Santo. Por isso que eu não me preocupo. O Espírito Santo está comunicando. Eu quero ver você ficar com o desespero que eles têm aqui pela presença do Espírito Santo. Eles estão aqui, são madeira seca. Eu quero ver você ser madeira seca.